No vídeo de hoje, eu vou te mostrar um malware que está se passando por um mod de Minecraft. Mas antes do vídeo começar, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que é um malware? Malware significa software malicioso. É um programa feito para fazer algo escondido e prejudicial, tipo roubar contas, instalar outros programas, espionar ou abrir uma porta do atacante entrar no seu computador. Beleza, agora eu vou te contar como isso aconteceu comigo. Nos últimos dias começou a aparecer gente do nada no meu Discord enviando solicitação de amizade. Todos esses perfis eram perfis de fotos de desenho ou de anime se passando por menina. E isso não aconteceu só uma vez, foram diversas tentativas com o mesmo padrão de engenharia social. Após aceitar o pedido de amizade, eles já começam a engenharia social, mandar mensagem perguntando como que tá, se tá tudo bem, que jogos curte jogar, o que faz, se estuda, quantos anos possui, assim criando uma conversa normal, criando um laço de amizade e assim fazendo com que passe confiança, para que na hora que eles forem enviar os arquivos maliciosos, você apenas confia neles e baixa esses arquivos e acaba rodando o malware. Até que chega um certo ponto que ela te convida a jogar um Minecraft em um servidor que é dela e da amiga dela, que eles pagam, que é um servidor normal, survival, alguns mods, e depois ela acaba te enviando os mods. Eu já fui perguntando sobre o IP desse servidor, e ela me enviou o IP desse servidor e logo já começa a falar: ué, como que você vai entrar no servidor sem os mods? Assim já insinuando que eu devo baixar os mods, devo abrir o meu Minecraft, o meu jogo com os mods que ela me enviou. Eu peguei o IP que ela me enviou e eu fui em uma ferramenta online. Eu joguei o IP lá, percebi que o IP não é uma hospedagem brasileira, que no caso eu perguntei 2 vezes se o servidor é uma hospedagem brasileira e nessas 2 vezes ela concordou que sim. IP é de um país lá da Europa, Eslovênia, ou seja, aí já começou a ficar muito estranho. Aí nisso ela me enviou os mods, e são 3 mods, ela acabou falando que incluiu mais um mod. O que me chamou muita atenção é o tamanho desse mod, VoiceCraft Beta 1.1 Snapshot. Diz ela que é um mod de chat de voz dentro do jogo, mas esse mod pesa apenas 4,28 KB, ou seja, como que um mod de voice chat em um jogo de Minecraft, um arquivo JAR, vai ter apenas 4,28 KB? Aí nisso já comecei a questionar sobre o IP, que não é uma hospedagem do Brasil, e sim uma hospedagem que está lá em Eslovênia. E nisso eu também fui numa ferramenta online, que é de Minecraft Server Status, utilizando uma API, joguei o IP, e lá eu verifiquei que não existe nenhum servidor de Minecraft nesse IP. Eu já concretizei que esse arquivo ser um vírus, um malware que irá estar infectando o meu computador. E o que eu fiz? Falei para ela sobre esse arquivo VoiceCraft Beta, questionei sobre o tamanho e nisso eu fui bloqueado e nunca mais falou comigo. Então, acaba por aí? Não. O que eu fiz? Baixei os 3 mods e ao invés de rodar os mods, que é muito perigoso, eu apenas extraí os arquivos deles utilizando o WinRAR. E nisso eu foquei mais nesse mod VoiceCraft Beta e analisando os arquivos, eu percebi que tinha um arquivo chamado fabric.mod.json. Ao abrir esse arquivo com o editor de código, pude perceber que o nome na verdade desse mod não é VoiceCraft Beta, e sim EcoVoice Beta. Podemos ver pela descrição que seja uma descrição de um mod muito genérico e não possui um autor desse mod, um nome muito genérico para um mod. Fui lá em Entry Points e eu percebi que o arquivo principal ficava localizado nesse diretório me, Akita, EcoVoice Beta e Client, e lá tinha um arquivo chamado EcoVoice Beta Client. E nisso eu voltei aos arquivos e fui navegando nessas pastas e eu acabei encontrando um arquivo chamado EcoVoice Beta Client.class, que no caso é esse arquivo que pesa 5 KB, ou seja, esse é o arquivo mais pesado do mod, ou seja, esse arquivo é praticamente um mod. Na verdade não é um mod Minecraft e sim um programa JAR que ao ser rodado ele pode estar infectando a minha máquina. Eu utilizei o IntelliJ para poder abrir o código desse arquivo e eu já me deparei logo com uma classe pública com o nome EcoVoice Beta Client, e abaixo disso eu acabo vendo algumas outras funções, como Download File, que ele parece ser uma função que inicia o OpenStream, né, que é apenas para poder acessar a internet e baixar alguma coisa ou fizer alguma requisição. Descendo mais o código, eu pude perceber a função principal desse código, que é essa função Download and Execute File.
Essa função basicamente define o arquivo de URL do Dropbox. Analisando o URL, podemos perceber que é um arquivo javal.exe. Para quem não sabe, quando você inicia o jogo Minecraft, lá em serviços, em gerenciador de tarefas, Minecraft ele se identifica como javal.exe. Ou seja, esse nome de arquivo já não é por acaso, e sim para poder enganar a pessoa percebendo que é algum serviço do Minecraft rodando, mas na verdade não é. Depois podemos perceber que foi definido um diretório temporário para esse arquivo. Depois foi definido um nome do arquivo para javal.exe, no caso o arquivo da URL ao ser baixado. E abaixo tem a função que estava logo acima, a função de download file. Ele passa o parâmetro da URL e passa o parâmetro da onde que o arquivo tem que ser salvo. Abaixo disso podemos ver um if. Depois de ser baixado, se o arquivo for existente, se o arquivo existir, ele vai acabar rodando esse arquivo exe. Assim, esse arquivo feito download do Dropbox, ele sim seria o malware, software malicioso que iria estar infectando o seu computador. Mas eu não parei por aí, eu então acessei esse link do Dropbox e fiz o download desse software malicioso e obviamente eu não rodei ele de maneira alguma. Eu voltei lá para o vírus total, eu acabei enviando o arquivo javal.exe, que nisso ele já me reportou que já foi identificado o malware nesse arquivo. Aí que tá. Quando você for enviar o mod lá no vírus total, como o mod em si tem nenhum código malicioso, tecnicamente, o total ele não vai perceber o que está acontecendo, porque não há nenhum código malicioso, tecnicamente, na visão dos antivírus, e ele vai passar como um mod ou algum, no caso, o programa Java muito seguro. Ao você analisar o código desse arquivo, desse programa Java, você acaba percebendo que ele não é um mod de Minecraft, e sim um programa executável Java. Ele é um dropper downloader. É um arquivo pequeno e ele vai na internet, baixa o arquivo, que é o software malicioso correto, e ele baixa secretamente sem você saber e ele executa esse arquivo debaixo dos panos, assim sem você saber o que está acontecendo com a sua máquina. Eu quero deixar claro que esse experimento foi rodado em um ambiente controlado e seguro. Por favor, não rode nenhum programa ou arquivo que você desconfia em seu computador. Fiz o download desse arquivo exe em uma máquina reservada, então executei. Podemos perceber que ele abre esse terminal preto, ele está rodando alguma coisa por trás. Depois ele fecha, depois abre outro terminais, só que em modo administrador, aí ele fecha até o navegador no qual estava aberto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele rodou scripts escondidos para poder roubar alguns dados. Então eu fui lá em propriedades do programa e eu pude ver que ele é um programa feito em Node.js. Aí nisso eu queria entender quais informações ele coleta e para onde ele envia. Eu fiz uma auditoria sobre o que esse software malicioso faz. Ele acessa vários arquivos de informações de browser, sobre informações de usuários de browser, poder coletar informações como cookies de seu navegador ou informações suas que estão salvas em seu navegador. Eu fui analisar as requisições HTTP. Acabei encontrando um JSON enviado em uma rota de webhook do Discord. Para você que não sabe o que é webhook no Discord, é basicamente uma API de comunicação onde você envia essas informações e essas informações são enviadas para qualquer canal do Discord no qual se refere ao webhook. Porque eles utilizam os webhooks do Discord, pois é o meio mais fácil e com ele você consegue ficar um pouco anônimo, não acaba sendo mais fácil de fazer o descarte da API da rota webhook. Analisando esse JSON, eu posso perceber a URL desse webhook e abaixo eu consigo perceber o nome do arquivo enviado, que é log.zip, as informações do autor, que no caso é SpeedyBot, conseguimos ter acesso ao chat ID, e também outras informações também muito importantes. E essas informações eu vou estar reportando à equipe do próprio Discord, enviando todos os outros materiais para eles poderem estar analisando, enfim, e fazer uma punição. Pois bem, então eu curioso fui então entrar nesse log.zip. Eu fiz o download desse arquivo e eu analisando esse arquivo, eu pude perceber um arquivo txt chamado tokens
e uma pasta escrito browser. E dentro dessa pasta terá todos os browsers que coletou as informações. Pois bem, esses arquivos estão brancos ou estão com nenhuma informação, pois eu rodei esse software malicioso. É uma máquina totalmente controlada que não tem nenhum vínculo com nenhuma conta e nenhuma informação de nenhuma pessoa. Então ele não pôde coletar todos os dados que eles gostariam de coletar e está enviando esse arquivo .zip para o autor desse software malicioso, que no caso seria através de uma webhook do Discord. Primeiro, desconfie de qualquer coisa enviada no privado, arquivo, link, download rápido. Segundo, não haja na pressa. Urgência, tipo é rapidinho ou faz agora, é sinal clássico de golpe. Terceiro, baixe só de fontes oficiais ou confiáveis. Site oficial, loja oficial, repositório conhecido. Quarto, não execute arquivos desconhecidos. .exe, .jar, .btc, .batep. Quinto, verifique antes de abrir, pesquise o nome, confira a reputação e, se possível, cheque no vírus total. Sexto, nunca digite senha ou 2FA em link recebido por alguém. Acesse o site digitando você mesmo. Sétimo, ative 2FA e use senhas únicas. Um gerenciador de senhas ajuda muito. Oitavo, se você clicou ou executou e suspeitou, desconecta da internet, faz scan completo ou defender offline e troca senhas por outro dispositivo. Ai, meu cu!